Olá, Caroline, tudo bem com você? Espero que sim, né? Vamos às suas dúvidas, minha querida. Veja, eu percebo que a sua dificuldade é um pouco na relação matemática, tá? Vou tentar ser bem objetivo. Do que foi passado para você? Primeiro passo, nós estamos calculando forças. E força, pelo princípio fundamental da dinâmica, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Veja, a força depende da aceleração, tá? Mantendo uma massa constante. Isso aqui, ele vai gerar uma equação quando nós temos aqui, ó. Como assim, professor? Ele disse duas situações. Eu tenho um peso de 72 newtons, um peso é 72 newtons. Isso já é uma afirmação, tá? Já é dado o valor do peso. Só que esse peso ele está em local diferente. Um em que a gravidade é 1,6 e um outro em que a gravidade é 9,8. O que que ele pede, então? Qual é o valor da minha massa? Massa, nós vamos encontrar de que forma? Pela relação da força, e uma força que nós temos se chama força-peso. Como que eu posso calcular a força-peso? Peso é igual a massa vezes gravidade. Você vai perceber que é bem parecido com o princípio fundamental da dinâmica. O princípio fundamental da dinâmica, ó, força, que é o peso, é igual a massa, vezes a aceleração, só que agora a aceleração é a gravidade. O que que eu já tenho de informação? Primeiro passo, eu já tenho peso, massa vezes gravidade. Então, qual é o peso que eu tenho? 72. Só substituir que foi o dado denunciado, tá? 72 é igual. Eu quero saber a massa quando a gravidade, no primeiro caso, vou pegar o da Terra, tá? Que é o que tá visível ali. A gravidade da Terra é 9,8. Veja, a sua pergunta é aqui, professor, quando ele passa multiplicando, quando ele passa dividindo, qual é o nosso passo a ser percorrido? Veja, qual é o meu objetivo? Encontrar a minha incógnita. Quem é a minha incógnita? A minha incógnita é a massa. Assim, dizer que ele passa para o outro lado dividindo é um negócio meio complicado. O que que nós simplificamos e dizemos, tá? Eu vou explicar para você o que que nós fazemos, depois eu explico o passo correto, tá? Veja, o meu objetivo é isolar a massa. Ele eu quero fazer. E nós usamos aquele princípio da operação inversa. O 9,8 está fazendo o que com a massa? Ele está multiplicando. Então, ele passa para o outro lado, ó, se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, 72 dividido por 9,8 é igual a massa. Se eu fizer, como eu coloquei aqui no quadro, ó, a massa é igual a 72 dividido por 9,8, você vai perceber que é igual. Independe se a massa está na esquerda ou na direita. Eu posso colocar aqui, ó, ao invés de deixar 72 dividido por 9,8 igual a massa, eu poderia colocar que a massa é igual a 72 dividido por 9,8. Continua sendo igual, entendeu? O ponto principal é, o que que o 9,8 está fazendo? Ele está multiplicando a massa, então ele passa dividindo. 72 dividido por 9,8, 7,35, certo? Deixa eu confirmar aqui, 9,8, 7,346, arredondamos para 7,35 quilos. Mesmo esquema no segundo, ó. O segundo, nós vamos trabalhar com a Lua, tá? Mesmo esquema, eu já sei que o peso é 72, eu quero saber a massa, quando a gravidade vale 9, opa, a gravidade da Lua é 1,6, certo? Gravidade 1,6. De novo, 1,6, a massa está fazendo o que com 1,6? 1,6 está multiplicando, então ele passa para o outro lado, dividindo. 72 dividido por 1,6. É o que o pessoal chama de operação inversa, entendeu? É esse o nosso passo. Da mesma forma que eu poderia colocar que a massa é igual a 72 dividido por 1,6. 72 dividido por 1,6 é igual a... Então, a massa é igual a 45 quilos. Seja desse jeito ou desse jeito, você percebe que o valor é o mesmo. Porque quem você está calculando?
a massa. A massa é igual a 72 dividido por 1,6. A massa é igual a 72 dividido por 1,6. Tudo bem? Isso é o que nós usamos de matemática básica. Ah, utiliza a operação inversa. O que necessariamente nós temos que fazer? Agora é a forma correta. Ó, eu vou pegar o primeiro exemplo. Ó, peso é igual a massa vezes gravidade. Então, o peso eu já tenho, que é 72. A massa eu quero saber e a gravidade é 9,8. Eu tenho uma igualdade. Pensa da seguinte forma. Eu tenho uma igualdade. Eu tenho que manter essa igualdade. Se eu tenho que manter uma igualdade, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, o que eu vou fazer? Ó, para manter igual, eu vou dividir isso aqui tudo por 9,8 e eu vou dividir isso aqui tudo por 9,8. Tá, professor, por que dividir por 9,8? Porque eu quero isolar esta massa. Ó, quanto é 9,8 dividido por 9,8? Isso aqui resulta em 1. M vezes 1 continua sendo M. É igual a 72 dividido por 9,8. Ou seja, a massa continua sendo 7,35. Isso de fazer dos dois lados é o caminho correto. Ó, por quê? Porque eu mantenho essa igualdade sendo verdadeira. Só que ao invés de colocar isso toda vez, o que o pessoal tem mania de dizer? O 9,8 está multiplicando, ele passa dividindo. Mas não é que ele passa dividindo. É que eu fiz a divisão dos dois lados da igualdade, mantendo esse equilíbrio. Beleza? Não sei se ficou confuso, peço que você me dê um retorno. Professor, eu entendi ou não entendi, porque aí eu consigo elaborar mais alguns exemplos para você. Pode ser? Então, eu aguardo o seu retorno, verifica, e trata-se de uma equação. Eu tenho uma igualdade e eu quero saber qual é o valor dessa incógnita que torna essa igualdade verdadeira. Beleza? Bons estudos e conte comigo aí para que eu consiga te auxiliar nos seus estudos. Forte abraço, beijão, até mais.